Então vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia, por estarmos juntos, Senhor. Isso já é um motivo de muita satisfação, quando nós podemos nos juntar, Senhor, com um propósito de ser tua igreja e de edificar a tua igreja, Senhor, construindo algo que realmente, ó Pai, após ser queimado pelo fogo, nós cremos que vai ficar, porque estamos construindo, Senhor, baseado na tua palavra, e em nome de Jesus que tu possa fazer com que essa semente que vai ser lançada em nossos corações crescer de uma forma, Senhor, maravilhosa, em nome de Jesus, amém. E a sétima verdade fala sobre modelo, companheirismo e discipulado. Em Efésios 4,16, diz o seguinte: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amém? O outro versículo também muito importante como base desse tema aqui, é Colossenses 2, versículo 19, que diz assim: e não retendo a cabeça. Quem é o cabeça? Cristo, Jesus é o cabeça. Então ele diz assim: não retendo o cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado. Corpo, quem é o corpo? A igreja. Se Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, né? Aí ele fala aqui um pouquinho do corpo, ó. Do qual todo o corpo, providos e organizados. Então a gente tem que estar provido e organizado. Provimento e organização. Provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Amém? Aqui também fala que o crescimento é concedido por Deus. A gente já viu isso, né? O crescimento não depende de nós, depende de Deus. A gente pode se organizar muito bem, a gente pode ser muito bem provido, mas o crescimento é de Deus, vem de Deus. Não quer dizer que está bem provido e bem organizado tem o crescimento. O crescimento depende de Deus. Amém, queridos? Isso aqui não é um modelo de crescimento, porque o modelo de crescimento vem de Deus, está ligado a Deus. Isso traz crescimento, amém? Mas aqui fala de duas coisas muito importantes, de juntas e ligamentos, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras. Juntas e ligaduras, tá? Não dá para ter um crescimento sem estar ligado a Cristo. Primeira coisa é isso, amém? Não tem como crescer sem estar ligado ao cabeça. Então, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não há crescimento sem o corpo estar ligado à cabeça. Aliás, sem a cabeça, o corpo está fadado a morrer. Não é? Não tem como. É a morte mesmo, né? Tem como parte do corpo ser amputado, mas a cabeça não tem como, não é? A cabeça não tem como, tá? Aí, isso nos mostra, queridos, que não tem como a gente discipular, não tem como a gente gastar tempo com alguém que não está ligado à cabeça. Isso é sério. Isso é sério. Porque se alguém não está ligado à cabeça, não adianta a gente investir tempo em discipulado. Aí o tempo que tem que investir é de evangelismo. Evangelismo. Para trazer essa pessoa a estar ligada à cabeça. Não adianta alguém falar assim: ah, pastor, vou casar com esse moço. Ele não é crente, mas quando a gente casar eu vou dar um jeito nele. Não dá certo.
dá um jeito no moço depois que casa. Porque o que dá jeito numa pessoa é Jesus Cristo. O crescimento é o quê? Está ligado à cabeça. Não é? Então, assim, os jovens hoje, quando a gente, estou namorando, e a gente já fala logo isso, olha, enquanto está na congregação conosco, está ligado a Cristo, está ligado ao corpo de Cristo, aí tem como a gente cooperar. Tem como a gente falar e aquilo tocar o coração, o Espírito Santo trabalhar e a pessoa ter mudança de vida. Fora disso não tem. Fora disso não tem. Sabe por quê, queridos? Porque a carne não consegue agradar a Deus. Normalmente nós não conseguimos agradar a Deus. Amém? Não é da nossa natureza querer agradar a Deus. Amém? Isso só acontece quando nós estamos ligados ao corpo, ligados a Cristo, e isso vem nos provendo. Porque ninguém que casa pensando em adulterar, casa pensando em estar na gandaia. Todo mundo quando vai casar pensa o quê? Até quem está lá no mundo, quando vai casar pensa no quê? Agora eu vou construir minha família, eu vou ser fiel à minha esposa, vou ter meus filhos, e eu vou construir um lar. É o sonho de todo mundo, não é? Ele pensa em ali ser provido por aquele lar e prover para aquele lar. Mas por que não consegue? Porque não está ligado ao corpo, não está ligado à cabeça. Não é porque não tem um pastor pegando no pé. Não é isso. Amém, queridos? Porque, igual eu falei, uma das lições que a gente falou é que a gente não convence, a gente só fala, a gente só semeia. Não é? A gente semeia e rega, né? Lembra disso, dessa lição? A gente planta e semeia. Quem dá o crescimento? Deus novamente, não é? Então não adianta eu plantar, eu semear, eu regar em algo que Deus não tem como dar o crescimento, porque esse versículo aqui é sério, olha. Não retendo a cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus, através, provido e organizado pelas juntas. Então, é uma estrutura de corpo. Por isso a Bíblia fala que é necessário nascer de novo. Não é? Por isso que Jesus fala, tem aqui, obrigado. É necessário nascer de novo. João 3, versículos de 1 a 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga de sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos era um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fiquem admirados, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: o Senhor é profeta do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se você não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser
o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todo o que fazem o mal odeiam a luz, fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que fazem. Mas o que vivem de acordo com a verdade, procuram a luz, a fim de que possam ser vistas claramente as suas ações, são feitas de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, Jesus fala para Nicodemos, explica para ele sobre nascer de novo e fala sobre andar na luz, sobre o filho ser aceito, não é? Então, está tudo aqui bem claro nesse texto de Nicodemos aqui, a importância que tem de nascer da água e do Espírito. Amém? Crendo que Jesus Cristo é o nosso Salvador, não é? E quantas pessoas tentam hoje fugir das drogas e não conseguem? E aí tem um camarada que aceitou Jesus e a partir daquele momento acabou, nunca mais foi para as drogas. É algo que é inexplicável. A ciência mesmo não consegue explicar o porquê com a pessoa da noite para o dia consegue modificar situações de sua vida. É inexplicável, só Jesus mesmo. Depois de ligado à cabeça, vem outras duas ligações. Então, a primeira ligação, queridos, está ligada ao cabeça. Então, nós precisamos levar as pessoas que nós conhecemos aí fora, evangelizá-las para trazê-las a estar ligado ao cabeça. Amém? Está no corpo. Depois disso, vem outras duas ligações aqui muito importantes, que são juntas e ligamentos. Ligadura, queridos, fala de discipulado. Amém? Fala de discipulado. Em Colossenses 2, versículo 17 e 19, fala assim, ó: não são sombra das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, efetuando humanidade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenham visto, inchando vãmente pelo seu entendimento carnal, e não retendo a cabeça, do qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus, né? Jesus é o único modelo que o Pai tem para nós. Ele é a estatura, a gente já viu isso também. Então, o modelo é Jesus. Discipulado não quer dizer que a pessoa vai ser igual a mim. Não é isso, né? A pessoa tem que ser igual a Jesus. A pessoa não é o meu discípulo. Eu não tenho discípulos. Eu formo discípulos de Jesus. Amém? Porque o modelo quem é? É Jesus. A gente há algum tempo atrás tinha esse hábito de falar, esse é o meu discípulo. Às vezes essa linguagem ainda até está no nosso meio. Às vezes eu ainda ouço isso. Às vezes até, talvez ainda fale isso por um descuido. Mas hoje a gente já entende muito bem que o discípulo não é meu discípulo. É discípulo de Jesus. Porque quando a gente fala que é meu discípulo, é uma possessão. E o corpo não a ligação do corpo não é de posse. Amém? Essa ligação é de amor. A gente vai até ver sobre esse vínculo, que é o vínculo perfeito. Então, o vínculo perfeito não é uma hierarquia. Não adianta, queridos, a gente se organizar aqui e falar assim, ó, eu vou ser o discípulo,
o discipulador do pastor Marcos, o pastor Marcos vai discipular o Francisco, a Tânia, a irmã Maísa, e assim vai. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Não é assim que as coisas funcionam. Esse discipulado, ele vai nascendo entre nós, de uma forma muito bonita, e que a gente pode até cooperar dessa forma. Olha, Francisco, fica mais perto da irmã Maísa, para você ajudar ela, e isso vai nascendo, isso vai se organizando, amém? Nós temos que conhecer o modelo, para poder direcionar essa pessoa para esse modelo. Então, o discipulado é algo que leva as pessoas a entenderem como Jesus é, para que aquela pessoa seja como Jesus. Em Eclesiastes 4, 9 a 13 diz assim: melhor é serem dois do que um. Aqui já falando de juntas, tá? Então, a gente não tem como biblicamente provar, não é algo que a gente pode falar assim, ó, quando a Bíblia fala de juntas e ligamentos, ela está falando de discipulado e companheirismo. Não tem como a gente afirmar isso, porque não é claro, é uma sombra, amém? É uma sombra ainda do que a gente precisa se organizar, mas mostra como que um corpo tem que ter uma organização de juntas e ligaduras. Então, as ligaduras falam desse companheirismo, tá? E aí, a gente tem como provar que é muito importante a gente ter companheirismo dentro do corpo de Cristo. Em Colossenses, em Eclesiastes 4, de 9 a 13, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas se só, como se aguentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o mancebo, pobre e sábio, do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Então, esse texto de Eclesiastes aqui, fala da importância de serem dois e não um. E aí ele ainda fala aqui no final, fala de uma coisa muito importante, que é uma questão de admoestar, de tratar com a pessoa, amém? De tratar, de corrigir, de admoestar. O que é admoestar? Admoestai-vos uns aos outros, está lá em Hebreus, né? O que é admoestar? É eu ensinar, cobrar, é eu ver o erro da pessoa e mostrar para ela o erro dela, e isso se faz dentro de uma junta de companheirismo, claro, de discipulado também. Então nós precisamos, queridos, ter isso bem claro para nós. É como o corpo cresce. Em Atos 13, 2 também diz assim: enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Aqui você vê o Espírito Santo falar, ó, separa 2, Barnabé e Saulo, não é? E para enviá-los para uma obra. Enviava sempre de 2 em 2, não é? É uma coisa que eu vejo na prática desses irmãos, principalmente aqui do Sérgio. O Sérgio não vem para Brasília só. Fica até mais caro um pouquinho, né? Porque tem que comprar 2 passagens. Mas ele não sai do Rio de Janeiro sozinho. Eles levam muito a sério isso aqui, amados. A gente não, às vezes não leva tão a sério como os irmãos estão levando lá no Rio de Janeiro isso aqui. O Franco não sai do Rio de Janeiro se não for com alguém. Se a Denise, que é a esposa do Franco, não puder vir com ele, tem que vir outro irmão. E ele não fica em hotel. Ele só fica na casa de irmãos. Isso guarda ele, não é? Isso guarda. Porque você traz hoje um pregador e põe ele num hotel só. E ele está sujeito a várias coisas ali, a várias situações, a vários escândalos, não é? Andar junto nos guarda, querido. Sempre quando eu estou fazendo viagens, eu estou adotando essa prática também. Eu também não saio mais só. Se minha esposa não vai comigo, eu levo um ou
vários irmãos comigo. Há um mês atrás eu fiz uma viagem para o sul e levei comigo 3 irmãos. Eu falei, olha, eu vou para tal cidade e tal, e aí a gente pode passar o domingo juntos lá. Quer ir comigo? Quero. Quer ir comigo? Quero. E eu fui ver, tinha 3 pessoas para ir junto. Né? Porque é fácil, a gente fala assim, mas isso complica as coisas. Os irmãos pagaram suas passagens para estar comigo em outro lugar. Eles querem estar comigo, é simples assim, é fácil. A gente complica as coisas, a gente acha que vai ficar caro, não é? A outra congregação, mas a outra congregação que vai te levar, isso vai ter um custo a mais, vai ficar caro. Não, não vai ficar caro não, queridos. Porque no nosso meio tem pessoas que entendem isso e querem me guardar. Hoje, se eu chegar no púlpito e falar assim, irmãos, eu vou para tal estado, passado 4, 5 dias, ministrando, quem quer ir comigo? Pode ter certeza, vai ter 4, 5 irmãos querendo ir comigo, e paga passagem, paga estadia para estar do meu lado, para estar me guardando. Então, essa questão é uma questão simples de resolver dentro da congregação. Hoje, até para ir em Lusiânia, eu vou em Lusiânia ministrar, eu não vou sozinho mais, não vou, tem que ter um irmão que vai junto comigo. Então, ou o Bruno vai comigo, ou a Uyara vai comigo com minha família, que aí já resolve, né? Se minha esposa estiver comigo, já estou guardado, né? Minha esposa e minhas filhas. Mas se ela não puder ir, ela tem que estar aqui e eu tenho que estar lá, então eu vou levar alguns irmãos, ou pelo menos um irmão, né? Geralmente quem me acompanha muito aqui nessa região do DF, Goiás, é o irmão Bruno, é o irmão Moacir, e eles gostam muito de me acompanhar. Então eu ligo e falo, irmão, passa aqui que a gente vai em tal lugar e é na hora. Então, queridos, a gente tem que ser guardado. Por isso aqui Eclesiastes fala muito bem sobre isso, né? Fala que se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, não é? A pessoa, se alguém abre um boato contra a minha pessoa, lá em Lusiânia, que o Gleison veio para cá, depois do culto, quem é que vai me guardar? O irmão que está do meu lado. Aí o irmão vai, olha, foi assim não, estava junto com ele dentro do carro, não aconteceu nada disso, aí tem alguém para me guardar, amém? Então nós precisamos realmente ver isso como um princípio muito, muito importante, né? E Paulo, ele, em Atos, aqui ó, em Atos 15, versículo 40, diz assim, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Esse versículo aqui fala do momento em que Paulo e Barnabé, eles se separaram. Eles tiveram, Barnabé queria juntar também Marcos a essa caminhada, e eles tiveram uma certa discordância ali entre eles, e eles se separaram, cada um foi para o seu lado, mas Paulo escolheu Silas para continuar sendo o companheiro dele de viagem. Paulo não continuou a viagem sozinho. E Barnabé escolheu Marcos para continuar a viagem com ele. Amém? Mesmo quando assim, não dá mais para continuar viajando com você. Você vai ter que ir para tal lugar e eu para tal lugar. Então, beleza, vamos escolher aqui outros companheiros para estar aguardando a gente. Entendeu? A gente não vê eles viajando só. A gente não vê eles, a não ser em casos realmente, situações que não tinha como, mas do contrário, eles estavam sempre de 2 em 2, viajando, amém? Porque na pluralidade tem essa proteção. Uma estratégia do diabo, queridos, é deixar a pessoa solitária, buscando o seu próprio interesse, buscando o seu próprio interesse. Porque sabe que fica mais fácil de levar essa pessoa para fora dos planos do Senhor. E olha para a igreja de hoje, queridos, as pessoas que têm caído aí fora, né? Os irmãos que têm caído, os pastores que têm caído. Muitas vezes essas pessoas não têm um companheiro. Geralmente não tem um companheiro que possa lhe resistir, que possa
falar para essa pessoa que essa pessoa não está no caminho certo. Quando existe pluralidade, existe restauração. Geralmente existe restauração. Quando é um só, às vezes a coisa fica oculta, ninguém trata, ninguém sabe e fica escondido. Eu dou graças a Deus, queridos, de ter aqui na nossa congregação pessoas que estão nesse companheirismo do meu lado, né? Primeiro, no governo aqui com os presbíteros que são companheiros, é claro, como o pastor Marcos, né? Que são companheiros meus aqui ministerial, mas eu também tenho outros companheiros que conhecem a minha vida a fundo, que senta comigo, com minha esposa, aonde a gente pode rasgar mesmo o coração e mostrar as nossas dificuldades, porque ninguém é perfeito. Estamos buscando em Cristo a perfeição, mas a gente sabe que a gente nem tem condições de chegar à perfeição, né? Mas temos pessoas que cuidam de nós, e a gente tem o prazer também de cuidar de irmãos aqui, de estar ouvindo, de estar guardando alguns irmãos dessa forma. Como se aguentará se for só um? Como resistirá a um ataque se for só um? Então nós precisamos realmente entender isso, né? Hoje eu tenho realmente pastores que cuidam de mim, né? Como meu pai, por exemplo, ele em algumas áreas ele cuida de mim, me guarda em muitas coisas, mas pelo nível de paternidade biológica, algumas outras coisas é difícil de ser tratadas, né? Eu, por exemplo, a Letícia, nossa filha mais velha, minha filha mais velha, ela tem hoje já uma discipuladora, uma pessoa que cuida dela. Claro, o primeiro discipulador e discipuladora da Letícia é eu e o Yara. A gente toca muito na vida dela, às vezes até com a varinha, né? Então, a gente toca na vida dela. Mas tem assuntos que é melhor que ela tenha alguém diferente do pai e da mãe para poder abrir o coração. Porque tem coisas que ela não vai abrir para mim, é normal. É normal, né? Então, ela tem uma companheira ali que está tocando na vida dela, é a irmã Lídia. A irmã Lídia cuida da Letícia. Então, assim, eu tenho meu pai, que é uma pessoa que cuida de mim, mas tenho também o Lei, que cuida também de mim, da minha esposa, em outras áreas. E a gente tem seguido dessa forma, né? A gente tem tentado estabelecer isso também dentro da congregação. Hoje a congregação, queridos, a gente tem boa parte da congregação nesses vínculos. Boa parte da nossa congregação está dentro desses vínculos. Eu acredito que mais de 60% da nossa congregação, às vezes você não me vê aqui na quarta-feira. Eu só venho ao culto de domingo à noite e no culto de domingo de manhã, né? Quando eu estou ministrando aqui, como estou ministrando plenitude. Se não, nem no domingo de manhã eu venho. Sabe por quê, queridos? Porque eu estou reunido com a igreja praticamente todos os dias. E a igreja está reunida todos os dias. Ah, mas tá aqui? Não é aqui. Porque isso aqui não é o nosso limite. A igreja não se limita a essas paredes. Na verdade, isso aqui não é igreja. Quando estamos juntos, somos um ajuntamento da igreja. Amém? Então é no partir dos pão nas casas, de casa em casa, discipulando. Amém? Então, nós estamos reunidos assim o tempo todo. E isso facilita também, amados, o cuidado que a gente tem com a igreja. E isso torna a paternidade sendo estabelecida no nosso meio, tá? Paternidade. Nós vemos vários textos. Eu sei que alguns irmãos já viram algumas pessoas me chamando de pai. Eu peço assim, não precisa chamar de pai, chama de Gleison mesmo, né? Mas é porque o vínculo vai ficando de paternidade, sabia? O vínculo vai virando um negócio assim, que a pessoa começa a falar, não, mas esse cara é meu pai. Eu amo você como eu amo meu pai, eu quero te chamar de pai. Não, você pode me chamar de pai, mas eu prefiro que você me chame de Gleison mesmo. Às vezes uma pessoa tão quase da minha idade e me abraçando, me beijando, você é meu pai. Meu Deus do céu,
Um marmanjo desse me chamando de pai. Mas é o vínculo que vai sendo estabelecido entre as pessoas de paternidade. E na Bíblia a gente vê que isso também acontecia, né? Aqui em 1 Pedro 5,3 diz assim: aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Então Pedro aqui chama Marcos de filho, Em 1 Coríntios 4,17, está tudo no livro isso aqui, ó. Em 1 Coríntios, está na página 83. Em 1 Coríntios 4,17 diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, do qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina a cada um na igreja. Filipenses 2,22 também diz assim: conheceis o seu caráter, provando, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Olha só, serviu o Evangelho como um filho ao Pai. Em 1 Timóteo 1, versículo 2 também diz assim: a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, e Pai e Cristo Jesus, parte de Deus Pai, e de Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Outra aqui, 1 Timóteo 1,18. Este é o dever de que te encargo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate. E aí segue aqui vários textos. Como eu disse anteriormente, queridos, não temos como provar que juntas e ligamentos se referem ao discipulado e ao companheirismo. Entretanto, queridos, você não pode negar que existem relacionamentos verticais e horizontais entre dois discípulos do Senhor Jesus, tanto nas Escrituras como no contexto atual da igreja. É ou não é verdade isso? A gente não pode negar que essas ligações têm se formado até mesmo no nosso meio. Vamos supor que o Francisco compra 3.000 tijolos e coloca lá na frente da casa, aqui, está aqui os tijolos, e o pastor Marcos compra 1.000 tijolos. O Francisco tem 3.000 tijolos, o pastor Marcos tem 1.000 tijolos. Só que o pastor Marcos fez um muro na frente da casa dele com os 1.000 tijolos. Colocou um em cima do outro, ligados pela argamassa, e fez aquele muro. E o Francisco falou assim: eu vou deixar esses 3.000 tijolos aqui, por um tempo. E os dois passaram uma noite, passou um caminhãozinho aí, e passou na frente da casa do Francisco, e pegou 100 tijolos. E aí ele passou na frente da casa do pastor Marcos, e pegou um tijolo, pegou 100 no Francisco, pegou um lá no pastor Marcos. No outro dia, quando amanheceu, os dois foram olhar os tijolos. Quem você acha que vai perceber que tem um tijolo faltando? Que tem tijolos faltando? O Francisco, que tinha um monte de tijolo, ou o pastor Marcos, que tinha feito um muro? Que tinha feito um muro. Fica claramente você olhar para um muro que tem um buraco de um tijolo. É ou não é verdade? Olha, o Francisco tinha muito mais tijolos e ele perdeu 100 tijolos. O pastor Marcos só um. Mas quem vai identificar primeiro vai ser o pastor Marcos, porque aqueles tijolos estão organizados. É assim também, sabe, amados? Quando eu chego na casa de um discípulo, por exemplo, essa semana eu tive com um casal de discípulos que eu amo muito, que é Ricardo e Melina, que Ricardo também é um presbítero dessa congregação, e eu sentei com ele. Quando eu sentei com ele, a primeira coisa que eu faço, meu hábito é esse, isso já ficou muito forte. Quando eu sento com eles, a primeira coisa que eles começam a falar: olha, Gleice, tal pessoa está passando por tal problema, meu discípulo tal, a gente está assim, o outro está assim, 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 assim. Então, apesar de eu não estar junto com toda a igreja, mas eu sei de tudo que está acontecendo com esses que estão vinculados.
sei de tudo que acontece com eles. Se houver alguma coisa, eu vou perceber no outro dia, porque no outro dia Ricardo me liga, Gleison, olha, Robson está passando, queria que você orasse pelo Robson em relação a isso, eu estou orando por ele, amém. Às vezes eu dou um direcionamento, irmão, olha, toca na vida dele em relação a isso, e tal, e tal, e tal. Então, quer dizer, apesar de eu não estar discipulando diretamente Robson, mas eu tenho uma ação sobre a vida dela através de alguém que está vinculado a mim. Não está entendendo como isso é importante, como isso traz um crescimento? Não é? Aí eu sento com o Tiago, aí Tiago, como é que está Paulinho e Rosa? E aí, como é que está tal pessoa? Como é que está tal situação? E aí, sei de tudo que acontece, porque eu estou cooperando com eles também, quando eles têm dúvida, né? Mas olha, surgiu, né, quando algum discípulo chega assim às vezes, olha, surgiu uma situação que me confessou um pecado de tal forma, é assim que está acontecendo, então ó, vamos tratar desse jeito, vamos orar, mas você vai tratar desse jeito, não é eu que vou tratar, muitas vezes não sou eu que vou tratar, né? Eu lembro até de uma situação que Ingrid e Joelson, né? Que eles pegaram uma situação, e eles assim, ainda inexperientes, eles, Gleison e tal, e como é que é essa situação? E eu expliquei para eles na palavra, falei, olha, pronto, é isso aqui, você vai chegar nesse casal de discípulos, e vai ministrar isso que eu estou ministrando para vocês. Parei ali 1h30 para explicar todos os conceitos bíblicos daquela situação, e aí ele parou assim, eu entendi, isso aí ficou forte no meu coração, mas ainda não estou me sentindo seguro para ministrar para o meu discípulo, então vamos junto, então marca que eu vou junto com você. Então aí eles marcaram, né, a gente foi juntos para tratar daquela situação, e realmente era uma situação extremamente complexa, que precisou um dos nossos presbíteros acompanhar o caso por algum tempo, trazer para o presbitério, porque era uma situação realmente difícil para ser tratada. Mas olha a experiência pastoral que esse casal passou. Eles entenderam a fundo sobre aquele assunto, acompanharam todo o tratamento daquele casal de discípulos dele, até chegar o momento de trazer para o presbitério, liberar né? Olha a experiência que o corpo vai tendo. Às vezes a experiência fica muito limitada ao pastor, o pastor passa pelas experiências, ele visita, ele trata, ele passa pelas experiências, e os discípulos não passam pelas experiências pastorais que deveriam passar, porque cada um de nós é um discípulo, é um pastor, porque quando nós cuidamos de alguém, nós estamos fazendo o quê? Pastoreando, não é verdade? Então, queridos, isso é muito importante para a igreja atual, a gente se vincular, amém? Às vezes a gente vai promovendo. Há pouco tempo eu promovi aqui um vínculo do Francisco, né? E sei que cooperou com a vida dele por um tempo, né? Mas algumas dificuldades às vezes não cola, né? Às vezes você tem que pegar uma outra pedra, porque na verdade nós não somos tijolos. Eu fiz essa comparação aqui, Franco também faz essa comparação com tijolos, mas nós não somos tijolos, nós somos pedras. E construir uma parede de pedras é mais complicado, porque você tem que pegar pedra que se encaixa com outra pedra. Não é difícil? Aí você tem que ver, essa pedra se encaixa com essa. Tem pedra que parece que se encaixa com todo mundo, não é? Eu falo isso para os meus discípulos, eu sou uma pedra que eu me encaixo com todo mundo, né? Eu não tenho muita exigência para discipular, nem para ser discipulado. Às vezes eu tenho um discípulo, queridos, que eu cuido, um exemplo claro disso é o irmão Bruno aqui, Bruno e a Kênia. Eu cuido deles já há alguns anos. O Bruno, ele tem uma dificuldade de horário, por exemplo, né? Ele trabalha até muito tarde, porque ele trabalha prestando serviço para shopping, para lojas, e lojas vai até 10 horas da noite. Então ele chega em casa às vezes 11 horas da noite, 10h30 da noite, é o horário do Bruno. Então eu vou discipular o Bruno em que horário? Que horário você acha que eu chego na casa do Bruno para começar o discipulado? 10h30 da tarde, 10h30 da noite. Sabe que hora que eu saio da casa do Bruno muitas vezes? Já cheguei a sair da casa do Bruno 3 horas da manhã. E no outro dia eu ia trabalhar. E vou trabalhar. Então, é aquilo, é pedra se encaixando na pedra. Às vezes a gente tem que se descascar um pouquinho para encaixar naquela pedra. Mas para manter o vínculo, não é? Para manter o vínculo. Eu já vi discipulados aqui, não comigo não aconteceu isso.
Mas tem um casal de discípulos que no outro dia eu liguei para saber de uma situação, que eles tinham ido discipular, e eles saíram da casa desse casal de discípulos dele às 5:30 da manhã, quando amanheceu. Tem que ter disponibilidade, né? Tem que ter amor, acima de tudo tem que ter um amor, e isso é a nossa argamassa, queridos. Sabe o que nos une? Não é a cobrança, olha, você tem que tratar, não é eu falando, não é eu me cobrando, não é alguém me cobrando, é o vínculo da perfeição, é o amor, né? Eu acho que tem esse versículo anotado aqui, só para a gente encerrar. Aqui fala da importância de congregar, né? Em Hebreus 2, não deixemos de congregar quando é costume de algum, antes façam admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que é admoestações, amados? Mais uma vez perguntando, o que é admoestações? Se não é estar junto com a pessoa, ensinando a pessoa como ela deve se portar, como ela deve andar, né? Eu faço isso por amor aos irmãos, amém? Não é por outra situação, não é por crescimento, sabe por quê, queridos? Porque crescimento não depende de mim, depende de Deus. Então, eu não vejo isso como um trabalho que vai fazer a congregação crescer, eu sei que vai fazer aquele irmão crescer, amém? Não é por dinheiro, porque isso não muda, para a congregação aqui não muda. Se hoje continuar sendo um pastor que apenas vem aqui no domingo à noite pregar, e eu venho só no domingo à noite e prego, e não tenho vínculo com ninguém, como algumas congregações são assim, o pastor não pode dar o telefone para ninguém, porque ele tem que estar separado do povo, né? Se eu fosse dessa forma, continuaria do jeito que está, mas eu decidi amar esses irmãos, eu decidi que eu posso cooperar com a vida deles, então eu me entrego a eles durante toda a semana, amém? Amém? E isso é o discipulado, um a um, que a gente chama, amém? A gente não tem um discipulado coletivo. Antigamente nós tínhamos a reunião de discipulado, reunia-se 4, 5 discípulos para um discipulador, mas não tem como você entrar em certos assuntos dessa forma, só tem como mesmo quando é um a um, amém? Vamos ficar em pé, queridos, para orar? Mas eu queria assim, eu sei que esse assunto dá água na boca de viver isso, e eu, infelizmente, queridos, a congregação ainda não está 100% vinculada dessa forma. Eu sei que já passamos de 50%, e isso é uma vitória,